E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui com mais um De Olho no Bolso na sua TV Câmara Caruaru. E hoje quem está conosco é o educador financeiro Neymar Felipe. Ele vai conversar aqui um pouco com a gente sobre a possibilidade de investir aí nesse mercado, nesse tão falado mercado de valores, principalmente agora nesse cenário pós-pandemia. O que é que vale a pena investir? O que é mais lucrativo? O que é que você deve fugir logo de cara? Então, seja bem-vindo aqui ao nosso De Olho no Bolso, Neymar. Boa noite para você. Boa noite, Micael. É um prazer estar nesse programa que abre portas para informações tão importantes para o pessoal. E a TV Câmara, que é um acesso que todo mundo tem, inclusive com Bolsa de Valores, né? Que é uma coisa que cada vez mais o pessoal está olhando e, na verdade, a gente tem que aprender um pouquinho, entender pelo menos como funciona para não cair em certas ciladas, feito você já falou, né? Neymar, por muito tempo a gente sempre viu, né, pelo menos quem é da nossa geração um pouco mais antigo, né, sempre viu a Bolsa de Valores como um mercado, assim, para investidores alto padrão, né, pessoas muito ricas, pessoas que já têm um conhecimento aí de mercado. A Bolsa de Valores, aquela clássica, toda aquela gritaria que hoje em dia não tem mais, aquela bolsa clássica ali, ela sempre foi vista como uma coisa muito de elite. Mas como é que você hoje enxerga a Bolsa de Valores? A gente pode dizer que a Bolsa de Valores, a Bolsa brasileira, ela é acessível e ela é acessível até para quem nunca investiu ou não? Quem nunca investiu ainda tem que pensar um pouco mais. Vê só, eu costumo sempre definir a Bolsa de Valores como a melhor oportunidade de você capitalizar o seu dinheiro e preservar o seu patrimônio de forma segura hoje no Brasil. Vai até um pouco de encontro com o que muita gente pensa, porque nesse mercado da Bolsa de Valores existem muitos mitos, e alguns deles é esse que você acabou de falar. O primeiro é que investir na Bolsa de Valores é só para ricos, né? Só para quem tem muito dinheiro. E isso vem muito feito você bem falou, antigamente a gente tinha aquela ideia de quem investia eram os grandes empresários, aquelas pessoas que tinham empresas, enfim, tinham muito dinheiro para movimentar. E uma coisa que mudou muito isso é o que a gente chama na Bolsa de Valores de mercado fracionário. Só para vocês terem uma ideia, na Bolsa de Valores era comum, e ainda se vender ações em lotes de 100 unidades. Como se fosse uma métrica, você vender uma ação em lotes de 100. O mercado fracionário possibilita a gente comprar unidades de ações. Por exemplo, uma ação que é bem badalada hoje, por exemplo, como a Magazine Luiza, uma empresa que todo mundo conhece, né? Está sendo negociada ali na faixa de R$80, 80 e um pouquinho. Antigamente, se você fosse comprar um lote de ações de Magazine Luiza, ou seja, 100 ações, você teria que ter R$8.000, mais de R$8.000. Hoje, com R$80, às vezes um valor menor do que você é compulsoriamente tirado por INSS, na realidade da gente, e você consegue ingressar em investimentos na Bolsa de Valores. E, teoricamente, uma ação com maior valor. Você consegue ações com bem menos valores, R$10, R$20, ou seja, é acessível para todo mundo. E o segundo mito que tu até deu uma deixa aí, que é aquela de investir na Bolsa de Valores é só para rico, foi o primeiro, e o segundo, investir na Bolsa de Valores é uma questão de para quem tem muito conhecimento. Não necessariamente você precisa ser um expert em finanças ou entender tudo que se passa para investir. Até porque antigamente você teria que ter uma pessoa lá na bolsa para fazer a movimentação para você. Hoje, através de uma conta em uma corretora de valores, todo mundo tem acesso. Então, essa democratização da Bolsa de Valores, principalmente com a tecnologia, vem facilitar muito o acesso para todo mundo. Você já me puxou aí duas perguntas. Eu ia fazer uma, você já me puxou outra, meio que automaticamente. A gente sempre viu a Bolsa de Valores, a imprensa, o brasileiro ele não foi educado para investir. A verdade é essa, né? A gente não tem aquela educação financeira como parte da formação, né? E aí a gente sempre viu, geralmente quem assiste, eu acho que as TVs abertas hoje nem tratam muito isso, mas quem vê TV muito fechada, como um canal de notícia pago, sempre escuta falar aqueles índices de Bolsa de Valores e fica todo mundo sem entender. E aí se criou aquela noção de que você, de fato, tem que ter um prévio conhecimento e que você, de fato, tem que ter muito dinheiro.
qual é o conselho que você dá? Essa é a primeira pergunta dessas duas que eu vou fazer junto. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que eu nunca investi, mas eu tenho interesse de começar? O que é que eu devo olhar primeiro? Eu devo olhar primeiro para as minhas próprias contas, saber se eu estou com condições suficientes de investir, ou a situação como as minhas próprias contas pessoais, elas podem indicar que se eu for investir por conta própria, por minha própria conta e risco, eu posso acabar caindo num belo de um desastre. E a segunda é justamente essa: para quem nunca investiu, precisa recorrer a uma dessas corretoras aí, como a gente tanto vê nesses comerciais, ou não? Não é necessário, não seria uma espécie de obrigatoriedade, né? Eu vou inverter um pouquinho da lógica, vou começar respondendo a segunda pergunta, vê se Micael. Porque é o seguinte, hoje para você ter acesso a investimentos na Bolsa de Valores, você tem que ter uma conta em uma corretora de valores, isso é imprescindível. Seja uma corretora de valores independente ou uma corretora de valores atrelada ao banco que você já tem uma conta, mas independente disso, você vai ter que ter uma conta. Para quem está iniciando ou quem não tem muito conhecimento dessa área, eu aconselho criar uma conta em uma corretora independente por alguns aspectos. Não é dizendo que o banco é mau ou que o banco vai prejudicar você, mas o banco é uma empresa. Ele vai querer bater metas, ele vai oferecer os produtos dele, né? Então, quando você tem uma conta em uma corretora independente, você tem acesso a mais oportunidades de investimento. E aí você pode escolher a que mais se adeque com sua realidade financeira. E aí encaixa muito com a tua primeira pergunta, que é o grau de conhecimento que você tem que ter e os preparativos para você entrar na bolsa. Eu queria responder de uma forma que não necessariamente é você ter o conhecimento necessário para investir na bolsa. Independente da sua situação financeira, a primeira dica que qualquer consultor financeiro, economista ou educador financeiro como eu vai lhe dar é montar uma reserva de emergência. Não adianta você pegar o seu tão suado dinheirinho que você consegue todo mês e colocar na bolsa sem ter um prévio conhecimento, se antes de tudo você não tem a sua reserva de emergência para lhe resguardar no curto prazo. Porque vamos pensar numa hipótese aqui. Você começa lá, coloca seu dinheiro na bolsa hoje, amanhã você bate o carro e precisa de dinheiro para fazer uma manutenção. Você vai ficar com aquela sensação de, poxa, vou ter que resgatar meu dinheiro. E digamos que aquele dinheiro esteja se desvalorizando naquele momento. Você vai ficar com o que o pessoal chama de ranço da bolsa, né? Porque você usou um dinheiro que não necessariamente precisaria estar lá naquele momento. Então, primeira dica para todo mundo, independente se você vai começar na bolsa ou não, monte sua reserva de emergência, porque isso vai lhe dar segurança para a sua vida financeira. Feito o Micael bem falou, educação financeira é um dos poucos assuntos, dos vários assuntos que a gente não vê na escola e que faz muita falta nas habilidades que a gente vê do dia a dia hoje, como empreendedorismo, educação alimentar, enfim, várias habilidades que a gente tem que desenvolver e com o passar do tempo a gente vai vendo a importância delas, porque independente da sua profissão, você que está indo assistindo, você tem que lidar com dinheiro, independente da sua profissão. Então essa é uma habilidade muito importante, na verdade, Micael. Isso é verdade. Eu vou aproveitar até uma experiência própria para fazer a próxima pergunta. A gente tem hoje no Brasil, é uma realidade, que são esses bancos digitais, né? Sem toda aquela burocracia de um banco físico. E eles meio que simplificam muito para você investir na Bolsa de Valores. Eu mesmo eu tenho uma conta em um banco, e aí eu disse, tá, vou dar uma olhadinha. E assim, a primeira coisa que eu já me perdi foi quando eles perguntam, você quer correr, esses são graus de risco, né? Alto risco, médio risco ou alguma coisa mais segura. Eu já fiz, não sei. Não sei. E aí, então a gente tem isso também, né? A gente tem esses graus de risco, né? O que são, Neymar, esses graus de risco? E para quem está iniciando? Já a gente vai voltar um pouquinho mais para quem já investe, mas para quem está iniciando, o que ele deve levar em conta? Ele deve ir para um risco mais elevado ou ele deve partir para uma coisa mais moderada, mais segura? Vê só, tecnicamente, isso que tu falou aí de graus de risco, a gente chama de perfil de investidor da pessoa, que basicamente a gente divide em três, que é um perfil conservador, que são aquelas pessoas que não se atrelam muito a risco, tem um perfil moderado, que é aquelas pessoas que aturam um pouquinho de risco, mas gostam de uma parte do seu dinheiro ali conservado, e o terceiro perfil, que é o perfil agressivo, que é aquelas pessoas que aceitam a oscilação no seu dinheiro, pretendendo ganhar um pouco mais de valorização. Para quem está começando, é imprescindível a gente se conhecer. E isso não é ninguém que vai falar, não é eu que vou dizer. Você
se conhece Não tem um padrão, né? Não é porque está iniciando que necessariamente vai ser conservador. Exato. Uma pessoa que está começando pode ser agressiva, uma pessoa que tem vários anos de experiência pode ser conservador. Então, você identificar o seu perfil é muito mais importante do que as pessoas acham, mas isso vai direcionar muito de como você investe o seu dinheiro. Porque existem várias opções de investimentos, uma para cada objetivo. Então, se você é conservador, você vai pegar uma classe de investimento. Se você é agressivo, você vai tender a pegar outras. Então, entender isso no início é bem importante. Eu diria como um primeiro passo até para os iniciantes mesmo. Neymago, o que é que a gente pode... Não vamos falar sobre esses três, né, perfis aí de investidor, mas o que é que a gente pode entender aí como, por exemplo, um investimento mais conservador e um investimento um pouco mais de alto risco? Certo. Quando a gente fala risco, às vezes o pessoal tem até um certo medo, assim, um receio, né? Fala risco, já pensa o quê? Em perder o dinheiro, né? Mas em investimentos a gente não pode enxergar dessa forma. Quando a gente fala em conservador ou agressivo, a gente tem que entender o quanto o nosso dinheiro oscila naquela aplicação. Por exemplo, ações, que é o mote do tema da gente aqui. São investimentos que você vai colocar o seu dinheiro lá, mas todo dia ela vai estar sofrendo oscilações. Você comprou, por exemplo, uma ação a R$ 10, amanhã ela pode estar 15 ou pode estar 5, ela sofre oscilações. Isso significa que é um investimento de mais risco, porque aquele dinheiro pode oscilar mais. Diferentemente de se a gente pegar, por exemplo, o Tesouro Direto, que é investimento no governo. Aquele dinheiro, ele vai oscilar muito menos, ou às vezes até nem oscilar. Ele só vai subir pouquinho, mas vai subir. Ou seja, é um investimento mais conservador. Então, se você tem um perfil que não está sujeito à oscilação do seu dinheiro, possivelmente. Você pode até receber um retorno maior, mas o seu dinheiro vai oscilar mais, então é mais interessante você pegar aplicações mais conservadoras. E aí, mesclando. Eu posso até pegar um gancho, não sei nem se tu vai perguntar isso, mas já queria falar aqui, que um dos grandes pontos importantes para o investidor é ele saber diversificar o seu dinheiro. Porque tem até aquele ditado que diz, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, isso é um princípio norteador dos investimentos. Independente do seu perfil, você vai ter que diversificar o seu dinheiro para não estar sujeito a uma coisa só. A gente tem uma visão de que a maioria das pessoas tem uma visão de que investir na bolsa é uma coisa que eu vou investir hoje e amanhã já tem um retorno. Como é que funciona esse retorno financeiro de quem está investindo na bolsa? A gente pode dizer que varia muito esse retorno ou não tem um prazo? Como é que funciona? E assim, a principal pergunta, né, que muita gente se pergunta, de fato, é possível perder todo aquele investimento? Que a gente escuta às vezes, ações da Petrobras subiram X%. E a gente viu muito durante essa pandemia, né? A bolsa ainda está se recuperando muito, a bolsa brasileira. A gente viu muito que a bolsa está em queda. Como é que isso necessariamente reflete naquele investimento que foi feito? É porque a bolsa está em queda, necessariamente aquele seu investimento ele está caindo, ele está perdendo? Pessoal, voltando para a tua primeira pergunta, a forma de capitalização na bolsa, existem dois grandes grupos e às vezes o pessoal confunde muito isso. Porque é o seguinte, o que é a bolsa de valores em pequenas palavras? É um local onde é negócio. Eu gosto muito de comparar a bolsa com uma feira, um mercado de feira. Lá vai ter várias opções para você comprar. Só que na bolsa são empresas que vão estar ali colocando partes das suas ações, são partes dessas empresas para todo mundo poder comprar. Então, existem duas vieses aí. As pessoas que compram, por exemplo, a X preço, para quando essa ação se valorizar para X mais 1, ela vender e ganhar com essa diferença. Esse seria uma primeira possibilidade de lucro. No meu ponto de vista, eu não chamo isso de investimento, a gente chama isso de especulação, porque ninguém sabe se a bolsa vai subir ou se vai descer. Então, quando você compra para ganhar com essa diferença, é uma especulação. E tem a parte de investimentos, que a gente pensa mais no longo prazo, você vai ganhar da seguinte forma. Você compra, por exemplo, uma ação de Ambev. Vamos botar aqui uma empresa que todo mundo conhece, porque toma uma cervejinha e tal. Essa empresa ela tem a capitalização normal dela vendendo as bebidas. Então, ela vai ter um lucro, e esse lucro ela vai distribuir para todo mundo que tem ações dessa empresa. É assim que se capitaliza na Bolsa de Valores. Pode ser tanto com o crescimento da empresa, porque a empresa está dando lucro, ela vai crescendo, como a distribuição desse lucro para todo mundo que tem pedaços de ações como investimento. Né? Então, essa parte de investimento se resume assim, com o crescimento da sua ação e com a distribuição dos investimentos. Com relação à segunda pergunta, que é a possibilidade de existir perda, seria apenas no caso
apenas não, né? Mas, por exemplo, você comprou uma ação a R$ 10, ela se desvalorizou para 5, se você vender a 5, você perdeu dinheiro. Essa é a lógica e é até fácil de todo mundo compreender. A outra possibilidade de perda é que se aquela empresa que a pessoa comprou, ela for falindo. Ela assim, não é que a empresa está valendo 50 e amanhã vale zero. Isso nunca vai acontecer. Ela vai perdendo valor, consequentemente aquele valor que ela está sendo negociada na bolsa vai diminuindo, e se ela chegar a declarar falência, você vai perder o seu dinheiro. Então, a escolha das empresas, dá até para dar esse gancho aqui já, é um ponto muito importante dos investimentos. Você não vai pegar qualquer empresa para colocar o seu dinheiro, você tem que selecionar bem as empresas que você está investindo. O pessoal de Olho no Bolso ele vai dar uma pausinha agora para o intervalo, mas a gente volta já já falando mais um pouquinho aí sobre como investir aí na Bolsa de Valores. A gente escuta muito também a questão da variação do dólar. E aí, para quem está investindo, tanto para quem já investe, como para quem vai começar a investir. A gente está vendo uma desvalorização muito forte do real. Como é que a alta do dólar, essa variação mais para a alta do dólar, ou então mesmo de que forma a alta ou a queda do dólar influencia tanto positivo quanto negativamente? Porque a gente geralmente atrela o dólar tá alto a necessariamente a gente perder, ou não, na verdade a gente ganhar, ou necessariamente quando o dólar cai a gente perde. Em que situações é que a gente tem de fato uma influência do dólar ali naquele investimento, ou se a gente pode dizer que tem tipo de investimento que não. O dólar ele não vai ter nenhum tipo, ou ele não vai ter nenhum, a influência dele vai ser mínima, o impacto dele estar subindo ou dele estar descendo vai ser mínimo ali naquele investimento. Pessoal, tem dois pontos interessantes nessa pergunta, porque é o seguinte: se a gente for pegar a maioria das empresas, para não dizer todas, algum componente, alguma coisa dela vai ser negociada em dólar, porque é a moeda mais forte do mundo. Por exemplo, você compra aí um computador, uma pecinha que veio, mesmo ele sendo montado aqui no Brasil, ele foi negociado em dólar, ele veio de um país estrangeiro que negociou em dólar. Então, independente do produto ou a empresa, muito da influência da moeda estrangeira a gente vê como reflexo aqui. Então, a alta do dólar pode encarecer os produtos ou pode até dar mais lucro para algumas empresas, que a gente chama de commodities, né? As empresas são negociadas diretamente em dólar. Algum produto que é negociado diretamente em dólar vai ser beneficiado com aquela alta. Então, não necessariamente o dólar está subindo, vai causar algum prejuízo para a empresa brasileira. O segundo ponto é o que eu já toquei, da diversificação. É importante também para o investidor ele saber dosar a quantidade de dinheiro dele atrelado ao dólar, porque você também pode investir em empresas americanas em outras bolsas de valores. Então, essa diversificação real e dólar também vai ser importante para a sua carteira, porque em situações de queda de dólar, as ações brasileiras podem estar se valorizando. Em relação à alta do dólar, você também vai ter uma parte do seu dinheiro investido em empresas americanas ou em dólar em si, e essa parte da sua carteira vai estar subindo. Então, isso vai estar equilibrando os seus investimentos. É importante pensar dessas duas formas. A gente sempre, vamos voltar agora a direcionar um pouquinho para quem já investe, Neymar. Quem tem um tipo de investimento, já tem ali uma certa experiência, mas sempre foi muito conservador, né? Sempre seguia aquele perfil muito conservador, um pouco moderado. Se essa pessoa que ela já investe, ela sempre foi por essa linha um pouco mais conservadora, o que é que ela deve levar em conta na hora que ela tentar investir naquele tipo de investimento, naquela ação que ela é um pouco mais arriscada, né? O que é que ele precisa entender antes dele somente dizer, hoje eu vou investir um pouco mais de risco e escolher a empresa X. É importante ele fazer entender o que é que a empresa trabalha, se lá na frente isso pode sim render positivamente para ele? Acordou empolgado, vai querer colocar o dinheiro em ações, né? Não é bem assim. Vê só, alguns pontos principais que as pessoas têm que pensar é no gerenciamento de risco dos seus investimentos. Eu gosto sempre de fazer uma distinção entre dois grandes grupos, né, que é o grupo de renda fixa e renda variável. Quem investe já vai estar familiarizado com isso. Quem é conservador vai ter uma boa parte ali em renda fixa, então renda variável vai para a parte de ações e fundos imobiliários. Ele vai querer colocar um pouco do dinheiro em renda variável, é interessante ele começar colocando pouco, um percentual ali de 5%, 10% da sua carteira para ir sentindo e aí ganhando confiança. E aí ele pode olhar, pensando especificamente em ações, primeiro duas análises. A análise do setor que aquela empresa está inserida,
como, por exemplo, setores que ele entenda mais, feito alimentação, o setor bancário, o setor financeiro, e aí ele estudar um pouco desse setor para entender como aquela empresa capitaliza e gera dinheiro. Isso vai ser importante para ele. E tem o segundo ponto, que é o setor específico da empresa. Ou seja, ele vai analisar os números que a empresa está apresentando, inclusive é um ótimo momento que a gente está gravando isso, porque a gente está em período de sair os relatórios trimestrais das empresas. Então, muita gente fica perplexa no sentido de tal empresa está oscilando tal, por que ela oscilou, por que ela subiu, por que ela desceu, e muito disso é reflexo dos números que ela solta nesses resultados trimestrais. Se a empresa está dando lucro, teoricamente ela está bem, então tem mais a tendência de mais pessoas comprarem essa ação. Se ela deu prejuízo, o inverso. Então, pense nesses dois pontos. O setor que aquela empresa que você está querendo investir está inserido e, segundo, a análise dos números daquela empresa. Se a empresa está sólida, se ela não está muito endividada, se ela tem uma boa governança, são todos pontos importantes para ser olhado quando você quer investir em renda variável. Estou entendendo. Neymar, a gente pode dizer que é possível, por exemplo, ou é recomendável que um investidor ele prefira e ele se mantenha investindo num perfil de ação, por exemplo, uma ação voltada mais para essa questão de fundo imobiliário, ou não é interessante um investidor ele se focar mais num tipo de investimento, como, por exemplo, bancário, fundo imobiliário ou de commodities, ou é possível, sim, ele e chegar a ser interessante até. Ele não sair distribuindo o investimento dele para tudo quanto é lado, não atirar para todos os lados, e se focar mais em um tipo específico de investimento, ou não seria tão recomendável assim? É necessário ter uma certa variância, digamos assim. Tem dois pontos bem interessantes aí. É o seguinte, quando você começa a investir bastante em um determinado setor, é natural que você comece a aprender mais sobre eles, né? Então você vai tornando um especialista naquela área. Por exemplo, com os imobiliários. Você começou a investir, você vai entender um pouco mais sobre as empresas, sobre os ramos daquele tipo de investimento. Porém, tem em contrapartida o fato de você estar concentrado. É o mesmo princípio que a gente falou, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, não é legal uma pessoa concentrar todo o seu investimento em um setor só, por mais especialista que você seja naquele setor. Você vai ter que diversificar. Você pode não diversificar em vários, mas selecione ali alguns setores que você conheça, que você tenha familiaridade, e diversifique seu dinheiro entre esses setores. Tem até uma história bem interessante de Warren Buffett, todo mundo que investe conhece, é considerado o maior investidor de todos os tempos, que ele tinha muito essa dinâmica de, quando começou a estourar as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, ele ficou meio com receio de investir porque ele não conhecia, apesar dele acreditar na ideia de diversificação. E aí, quando ele foi questionado, né, ele fez: eu não invisto porque eu não conheço. E você não é obrigado a investir em todas as ações da Bolsa. Selecione os setores que você mais se familiariza, que você mais entende, e vai diversificando seu capital entre eles. Isso é a melhor recomendação possível. Neymar, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que essa é a pergunta, acho que assim, mais clássica, digamos assim. Isso, para quem nunca investiu, essa pessoa que está assistindo agora aqui o De Olho no Bolso, ela pensa assim: mas eu assisti o programa, vou tentar investir. Antes dela passar a investir, quais são os principais pontos que você recomenda que ela pare, analise e pense para então, posteriormente, ela de fato começar a investir e se tornar um investidor na Bolsa de Valores? O primeiro ponto, eu acredito que eu já falei, que é aquele da reserva de emergência. Nunca comece a fazer graus de investimento maiores sem você ter uma reserva de emergência montada. Isso aqui, eu diria que é o primeiro degrau, quando você vai fazer faculdade, é cálculo 1. Você não passa para nada sem passar por aquilo. Então, pense primeiro na sua reserva de emergência. Segundo, você vai ter que identificar o seu perfil de investidor para entender mais ou menos como você vai distribuir o seu dinheiro. Isso seria um segundo ponto bem importante. E depois é você começar a entender, depois você começar a entender as empresas em si. Por exemplo, você definiu ali que vai ficar com 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Como eu vou dividir esses meus 50%? Vamos lá, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações. Aí, o que é que eu vou olhar nessas ações? São empresas que eu conheço, que estão bem posicionadas no mercado, ações que estão dando um lucro recorrente. Então, você vai fazer uma análise da empresa que você está observando. Então, tudo vai partir do conhecimento que você tem que ter. A gente falou aqui no início que não é preciso ser expert, mas o mínimo de conhecimento
razoável para você ingressar, você vai ter que ter. Então, comece pensando nisso. Reserva de emergência, entender seu perfil de investidor, definindo como você vai montar a sua carteira e analisando cada investimento. Neymar, muito obrigado por ter participado aqui dessa oportunidade aqui no De Olho no Bolso, e quem sabe a gente faz lá na frente, chamo você de novo para a gente fazer um programa aqui um pouco mais específico. Vamos ver como é avaliar como é que vai ser o mercado da bolsa, né? Que ele é tão imprevisível, né? Neymar, muito obrigado pela sua participação e espero você aqui novamente. Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa de trazer essa educação financeira, e meu objetivo é tentar passar um pouco de conhecimento para as pessoas, e esse canal aqui é um dos melhores veículos que a gente vai ter. Obrigado, Micael. Obrigado, Neymar. E pessoal, se você pegou o De Olho no Bolso aqui no meio, não se preocupa que o programa está lá disponível no YouTube, aqui da TV Câmara Caruaru, canal 22.2, e também tem a reprise aqui ao longo da semana. Eu volto na semana que vem com mais um De Olho no Bolso e com mais um tema muito relevante aí para sua economia, para o seu bolso, literalmente. Até a próxima, pessoal.